Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a mais uma aula de matemática. O assunto da aula de hoje é relacionado com os demais que nós já estudamos, como por exemplo os ângulos coplanares, que são a união daqueles dois ângulos que podem ser os complementares, ou os suplementares, ou os consecutivos, ou os adjacentes. E que também a gente vai utilizar um pouquinho daquele conceito de retas que nós trabalhamos na aula anterior. O assunto da aula de hoje chama-se ângulos opostos pelo vértice, representado aí pela sigla OPV. O que significa os ângulos opostos pelo vértice? Ângulos opostos pelo vértice, pessoal, a gente pode entender que são aqueles ângulos congruentes. O que significa a palavrinha congruentes? Congruentes é diferença, quer dizer que eles são diferentes de certa maneira. Ou seja, são ângulos que podem também apresentar uma forma oposta, ou seja, de sentido contrário. Então, por exemplo, quando eu tenho isso aqui, um esqueminha, eu tenho um desenho, isso aqui é um tipo de reta concorrente, do qual são formados por duas retas que se cruzam. Se formar ângulo de 90 graus, aí elas não são concorrentes, elas são as perpendiculares. Mas faz de conta que elas são concorrentes aqui. E aí eu tenho um ângulo aqui que eu chamo de 20 graus, e aqui eu tenho um outro ângulo que eu chamo de 80 graus. Beleza? Neste caso, então, o ângulo de 20 graus e o ângulo de 80 graus são os chamados ângulos opostos pelo vértice. Por quê? Quem que é o vértice? O vértice é o encontro de linhas. Quando eu desenho uma figura geométrica para vocês, por exemplo, o triângulo, como que a gente classifica ele? 1, 2, 3 lados, 1, 2, 3 ângulos internos, e o vértice nada mais é do que o quê? Do que o encontro das linhas, beleza? Então, neste caso, quem que é o vértice? Essa região central. Então, por isso que nós dizemos que são ângulos opostos pelo vértice. Se a gente reparar, olha lá, o ângulo 20 graus é o oposto do ângulo 80 graus. Está um de frente para o outro, de sentido contrário, tá certo? Então, esses são os ângulos opostos pelo vértice. Então, qual que é o foco da nossa aula de hoje? Nós trabalharemos para descobrir quais são esses ângulos, quais são os valores destes ângulos opostos pelo vértice. Porque diferente do exemplinho que eu fiz aqui, de colocar um ângulo medindo 20 graus e 80 graus, nos exercícios a gente vai precisar descobrir quais serão esses valores para serem encontrados. Tá certo? Então, pessoal, os ângulos opostos pelo vértice, eles podem apresentar essa forma aqui para nós. Tá? Na apostila vai ter mais ou menos este desenho, tá? De um ângulo em cima, o outro com posição ao contrário. Isso vai indicar para a gente que é um ângulo oposto pelo vértice. Lembrando que o vértice é o encontro das linhas. Então, se é o oposto pelo vértice, olha lá, um ângulo está aqui em cima, o outro que é o oposto do vértice é o daqui de baixo. Mas também eu posso ter um ângulo aqui do lado esquerdo, vou ter o vértice e o oposto vai estar do lado direito, certo? Assim como não pode ter nada. Simplesmente no exemplo ele vai falar que tem um ângulo que mede determinado valor e outro ângulo que é oposto pelo vértice que mede outro valor, tá bom? Então vai variar. Às vezes vai vir em forma de figura, como está aqui, às vezes não, tá certo? Bom, para a gente resolver esse tipo de exercício, a gente vai ter que relembrar o nosso último conteúdo do segundo bimestre de matemática, que foram as equações do primeiro grau, certo? Para quem não aprendeu as equações do primeiro grau direito, para quem viu meio por cima, eu convido vocês a entrarem aqui na minha playlist. Todas as videoaulas estão em público, então entre lá na aula que está escrito Equações do primeiro grau
resolvendo equações do primeiro grau. E assistam essas videoaulas, pois elas são importantes. São elas que vão nos ajudar a fazer esse tipo de exercício, tá bom? Se não souber fazer a equaçãozinha do primeiro grau, dificilmente vai conseguir fazer esse tipo de exercício, tá certo? Então, se está com muita dificuldade com relação a isso, eu convido vocês a assistirem as minhas videoaulas sobre equação do primeiro grau, que está na playlist de Matemática 7º ano. Bom, como que a gente resolve isso então? Primeiro lugar, nós temos o primeiro exemplo aqui então, em que um ângulo, certo, está medindo 5x mais 2 graus. E o outro ângulo está medindo 4x mais 11 graus. Para resolvermos os ângulos opostos pelo vértice, a gente vai ter que pegar um ângulo e igualar com o outro. E a gente sempre vai começar com um ângulo que tem um valor maior. E como que a gente descobre qual é o ângulo que tem um valor maior? Olhando o número que está acompanhado da incógnita. O que é incógnita mesmo? É o nome da letra da equação. Então, no caso aqui, o número que acompanha essa incógnita é o 5. O número que acompanha essa incógnita é o 4. Quem é o maior? O 5. Então, é por ela que eu vou começar a escrever primeiro. Eu escrevo assim, então, ó, 5x mais 2 graus, né? Porque a gente está trabalhando com o grau. Como eu falei para vocês, ângulos opostos pelo vértice, a gente vai igualar os dois ângulos. Então, eu vou colocar sinalzinho de igual aqui. E agora eu vou copiar o segundo ângulo, que é quem? 4x mais 11 graus. Beleza? Essa é a primeira parte da nossa resolução. Igualar os dois ângulos. Sempre colocando primeiro o maior ângulo. Maior ângulo é aquele em que vem com um valor maior na incógnita. Vamos supor que fosse 5x e aqui menos 11. Eu continuaria colocando 5x primeiro? Continuaria, porque o 5, como é positivo, qualquer número positivo é maior que o negativo. Tá certo? E agora é resolver a equaçãozinha. Como que eu ensinei para vocês a resolverem a equação do primeiro grau? Primeiro, a gente tem que arrumar ela. Percebam que temos 5x mais 2, que é igual a 4x mais 11. Não dá para resolver a equação assim. Para resolver, primeiro a gente tem que organizá-la. Antes do sinal de igual, vai ficar tudo que for número e letra. E depois do sinal de igual, vai ficar só o que for número. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou organizar. Então eu vou colocar, ó, 5x já está no lugar certo. Antes do sinal de igual. Tudo bem? Ó? Antes do sinal de igual, então eu só copio. Tem algum número com letra lá depois do sinal de igual? Tem. O 4x. Ele está no lugar errado. Ele não deveria estar aqui. Deveria estar aqui junto com o 5x. Então como é que eu ensinei vocês a fazer? A gente passa pela pontinha da igualdade. Tudo que passa pela pontinha da igualdade vira ao contrário. 4x, quando não tem sinal, significa que ele é o quê? Positivo. Então, ele passou na pontinha da igualdade, vai ficar o quê? Menos 4x. Beleza? Muito bem. Não tem mais número com letra, porque os únicos que eram o 5x e o 4x. Beleza? Então, coloca de novo o sinalzinho de igual e agora a gente vai trabalhar só com os números. Tudo que fica depois do sinal de igual é só número sozinho. Vamos primeiro olhar aqui em cima. Já tem número sozinho que está depois do sinal de igual? Já. É o 11 graus. Então, eu copio 11 graus. Copio 11 graus. Não faço nada com ele porque ele está certo. Tem algum número sozinho que está no primeiro membro e não deveria estar aqui? Tinha que estar lá? Tem. Quem que é? O nosso 2 graus. Então, a mesma coisa. Ele vai passar também na pontinha da igualdade para ficar junto com 11 graus. Só que ele é mais 2 graus. Passou na pontinha da igualdade, vai virar
menos 2 graus. Beleza? Então, percebam que na linha de baixo eu organizei. Deixei tudo que é número e letra de um lado, que é antes do sinal de igual, e deixei tudo que tudo que for número sozinho depois do sinal de igual. E agora é só resolver. Então, é lá, 5x menos 4x, 5 menos 4, 1. Então, é x mesmo. Pode colocar um x ou só x. E aqui, 11 graus menos 2 graus, 9 graus. Então, significa que um dos ângulos opostos pelo vértice mede 9 graus. Já acabou um item aqui. Só falta agora descobrir o outro valor do ângulo. Tudo bem? Para a gente descobrir o outro valor do ângulo, a gente vai escolher qualquer uma dessas duas equações. Tudo bem? Eu vou optar por escolher a primeira, que é 5x mais 2. Então, eu vou copiar do ladinho aqui de novo. Pode passar um traço, tudo bem? Para separar. E aí a gente copia, ó. 5x mais 2 graus. O que a gente vai fazer? No lugar da letra x, a gente vai trocar pelo valor que a gente descobriu. E eu já ensinei para vocês também no bimestre anterior uma coisa interessante. Toda vez que o número estiver grudadinho com a letra, significa que está acontecendo um tipo de conta. Que conta que é essa? A de vezes. Então não esqueça, tudo bem? Então vai ficar 5 vezes. No lugar da letra x, a gente vai trocar pelo valor que a gente descobriu, que é quem? O 9. Então, vai colocar 9 graus aqui, mais 2 graus. Dá para fazer tudo de cabeça? Dá, né? Faz o que primeiro? A multiplicação ou a adição? Multiplicação. Então, vamos lá. 5 vezes 9, 45. 45 mais 2, 47. Significa, então, que o outro ângulo vale 47 graus. Tudo bem? Então, vamos revisar aqui de novo. O que eu fiz? Para descobrirmos o ângulo oposto pelo vértice, a gente primeiro pega o ângulo que é maior e vai se igualar com o ângulo menor. Quem que é o ângulo maior? O que tem a incógnita maior, que é a letra. No caso, é o 5, é maior do que o 4. Então, por isso eu comecei. 5x mais 2 graus, que é o nome deste ângulo, igual o outro ângulo, que é 4x mais 11 graus. Como que eu resolvo a equaçãozinha no primeiro grau? Primeiro eu organizo. Antes do sinal de igual, só pode ficar número com letra grudadinho ou letra sozinho. Depois do sinal de igual, só pode ficar número sozinho. Então, neste caso, 5x, que é o número com letra, ele está antes do sinal de igual, então ele está certo. Por isso que eu copiei. O 4x não estava. Então, passei na pontinha da igualdade. Como ele passou na pontinha da igualdade para ficar junto com o 5x, e aqui não tinha sinal, significa que ele era positivo. Passou na pontinha da igualdade, ficou negativo. Sinalzinho de igual porque não tem mais número e letra, agora os números sozinhos. Aqui o 11 graus, ele já está certo, ele já está depois do sinal de igual. Então a gente apenas copia ele. Quem que estava errado? O 2 graus, que está antes do sinal de igual. Para ele passar depois do sinal de igual, ele também vai trocar o sinal. Era mais 2, passou na pontinha da igualdade, virou menos 2. E aí eu resolvo. 5x menos 4x dá 1x. Mas a gente não coloca 1x, coloca só x. Tudo bem? E aqui, 11 menos 2, 9 graus. Então já descobriu o primeiro valor, é o valor do primeiro ano, 9. O valor do segundo ano, como que a gente descobre? Pega uma das duas equações, mas como eu falei para vocês, eu sempre costumo pegar a primeira, tá bom? A maior. E aí copio ela de novo. 5x mais 2 graus.
No lugar da letra X, a gente vai trocar pelo valor que a gente descobriu primeiro, que no caso é o 9. Quando o número e letra está grudadinho, está acontecendo a multiplicação. Então, 5 vezes 9, 45. Com 1 mais 2, 47. 47 graus e 9 graus são os ângulos opostos pelo vértice que estariam ali. Tudo bem? Vamos fazer o exemplo 2.